Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Qualquer criança sabe que o Grêmio tinha uma ideia básica para sua estreia no Campeonato Gaúcho. Obter uma vitória, obviamente para arrancar bem na competição, mas acima de tudo para ver diminuída a enorme pressão que os torcedores estão fazendo pela contratação de reforços. O Grêmio pensava o seguinte: a gente vai lá, ganha o jogo, tenta ganhar o jogo pelo menos, e aí pode respirar um pouco mais, até mesmo fazer com que os comentários aí, os pedidos do torcedor, vou colocar claramente um tema aqui, pela volta do Paulo Calef, essas coisas incomodam muito. Eu sei, essas coisas incomodam muito a direção do Grêmio, esse clamor dos torcedores, nem entro no mérito aqui, julgando ou não julgando, mas esse clamor dos torcedores incomoda muito a direção do Grêmio. Então o Grêmio pensava assim: a gente vai lá, ganha o jogo, desautoriza, entre aspas, o Calef, coloca as coisas nos devidos lugares e abre a semana com mais calma, dizendo: olha, a arrancada foi boa, talvez a pressa seja uma inimiga nesse momento, dá para pensar com calma nos reforços. Só que deu tudo errado. O Grêmio perdeu o jogo, perdeu de virada. Teve, evidentemente, os prejuízos de quem recém começa uma competição com, sei lá, menos de 2 semanas de treinamento. Obviamente que isso aí iria pesar contra uma equipe como o Caxias, que é experiente e que já está se preparando há muito mais tempo. Esse risco havia e tudo acabou dando errado. O Grêmio perde o jogo e a explosão dos torcedores se manifesta nas redes sociais. O torcedor já estava incomodado e agora fica muito mais incomodado, e aí nada serve. Claro, aí vem os exageros também, né? Aí nada serve, tem que contratar jogador, tem que mandar embora Antônio Brum. É assim que reage o torcedor do Grêmio. O que é que fez o Renato? Já vou falar a respeito disso, mas antes quero agradecer aqui a sua participação no canal do Luiz Henrique Benfica. Muito obrigado pela sua presença aqui. Aproveita, dá seu like aí, botãozinho do joinha. Aproveita, te inscreve também aqui no canal. É muito gostoso saber que você está me prestigiando. O que fez o Renato? Agiu como dirigente. Foi para a entrevista coletiva e é bom dizer, não se pode aqui criticar a direção por não ter falado. Não há uma regulamentação após cada partida para que um dirigente se manifeste. Normalmente apenas o técnico acaba se manifestando, a não ser em situações assim mais graves. Claro, a derrota tem a sua gravidade, mas não chega a ser um fim de mundo. Então quem falou foi apenas o Renato, e falou como técnico e também falou como dirigente, dizendo aquilo que o torcedor queria ouvir. Aliás, há muito tempo o dirigente estava esperando essa frase: o Grêmio vai contratar reforços. Essa frase não foi dita com ênfase em nenhum momento ao longo dessa semana pelo Antônio Brum, que tem o seu jeito de se manifestar, um pouco mais moderado, um pouco mais calmo, mas às vezes a situação exige que o cara saia do seu comum, seja mais contundente, diga realmente o que é que está acontecendo. O torcedor quer ouvir uma palavra de quem está trabalhando, e nós sabemos que os dirigentes estão trabalhando muito. Mas não fez isso o Antônio Brum, muito menos o Alberto Guerra. Quem disse foi o Renato, que revelou bastidores, ficou 5, 6 horas reunido com a direção na última quinta-feira. Ele mesmo, o Renato, pegou o telefone, falou com alguns jogadores e disse: na próxima semana vai desembarcar algum reforço no Grêmio. Talvez mais de um. Renato foi além ainda. Quem sabe 3 jogadores possam ser contratados, mas prioritariamente um centroavante será anunciado na próxima semana. Ele disse: olha, a gente não pode errar nesse momento, não pode agir com pressa, sob pena de cometer o erro. Mas pela maneira como falou o Renato, o nome já está escolhido e parece que as negociações serão apressadas neste final de semana. Apenas uma rodada, apenas um jogo, já foi aceso o sinal de alerta. O Grêmio sabe que precisa, não apenas como maneira de dar resposta aos torcedores, mas do ponto de vista prático. Esse time do Grêmio assusta. É ruim falar isso, né? É preocupante falar isso, mas esse time assusta, esse time não dá esperanças. E o Renato, que sabe exatamente como interpretar o pensamento do torcedor, disse aquilo que o torcedor queria ouvir. Eu começo a me preparar já para na próxima semana
chegar aqui na frente desse microfone e dizer: Grêmio contratou fulano de tal, vamos falar a respeito desse jogador. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!